Um dia eu preguei sobre isso, né? A igreja, ela ensina que não pode errar. A religião, você não pode fazer. Mas às vezes não ensina as pessoas o que fazer depois que você erra. Porque todos nós vamos errar, cara. Sim. Mais cedo ou mais tarde. Nós continuamos errando, né? Mas assim, o Salmo 51 fala... É muito interessante falar de Davi quando ele peca e ele se arrepende. Fala do processo que causou o arrependimento. Você vai ver que o pecado causou doença em Davi. Sim. Né? Começou a causar um problema interno nele e externo na vida dele. A consequência do pecado. Então, o arrependimento, ele passa por um processo. Esse processo de entender os princípios de Deus. Efésios 6 diz que a mesma pedra, né? Que ela pode ser uma pedra de tropeço para alguns, para aqueles que creem, uma pedra a qual você edifica a sua vida sobre ele. Então, assim, onde é que nós tropeçamos? Nós tropeçamos na pedra. Sim. E quem é a pedra? A pedra é Jesus. E Jesus é o quê? Ele é o verbo. Ele é a palavra. Existem princípios que Deus estabeleceu para nós, e quando nós falamos em princípios, isso rege a humanidade. Sim. Que nós precisamos estabelecer a nossa vida sobre eles. Por exemplo, você quer ver na igreja... A gente fala assim, tem gente que fala assim, vai perguntar, quem é feliz? Aí o cara vai responder, crente é feliz, tem que falar, sou feliz. Mas a maioria das pessoas não são felizes. Não. Ele vive um casamento que é uma fachada, ele não separa porque não pode divorciar. Mas assim, ele não é feliz, ele não é pleno por completo. E às vezes tem gente que, a gente atende isso, pessoas que a família é um inferno, cara. Mas tá lá na igreja todo mundo cultuando a Deus. E tem pessoas que... Teoricamente cultuando a Deus. Teoricamente cultuando a Deus. Mas tem pessoas que não são cristãs, que vive uma família e tem um casamento abençoado. Aí você fala, por quê? Porque o cara que está na casa de Deus, ele não segue os princípios. Ele tropeça na pedra. Sim. E o cara que não está na igreja, ele não conhece Jesus. Mas ele conhece princípios. Uhum. E às vezes ele não consegue ligar o que ele faz aos princípios. Aos princípios, mas ele está fazendo. Ele segue do mesmo jeito. Ele não vai ser salvo. Exatamente. Não tem a ver com salvação. Mas tem a ver com os princípios que nós estabelecemos na nossa vida, né? Então, assim, por isso a verdade, por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou a verdade. As pessoas falam, existem muitas verdades. Não, existe a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Princípios que Deus estabeleceu e Deus fala, construa sobre isso. E muitas vezes nós pecamos aonde? Porque estamos lá, dizemos que cultuamos a Deus, que adoramos a Deus, mas não conhecemos a palavra. Quem não conhece a palavra não conhece Jesus. Uhum. E é metodológico, porque quem cria estabelece princípio. Sim. É metodológico. Essa TV aqui, alguém criou, a Philco não me deu nada, alô Philco. A Philco fez essa TV. Uma outra. Ela estabeleceu, é 220, não pode molhar, você dá um soco nela vai dar ruim. Né? Ela é touchscreen. Maria Flor. Né? E aí você tem algumas coisas que... mas eu quero fazer do meu jeito. Vai, tonto. Sinto muito. Vai estragar a TV, ela vai durar menos, você vai ter problema de avaria. Não adianta você lutar contra aquilo que Deus estabeleceu. Uhum. Contra a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que não volta vazia. Então a mesma coisa que você querer nadar contra a correnteza. Cara, viva a palavra. Deixa a correnteza te levar. Ela vai te levar para um bom caminho. Posso deixar só um versículo aqui que eu amo muito, cara. Esse versículo é muito top e eu acho que tem a ver com o que você está passando. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Que isso? São os princípios. Qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Cara, Deus quer trazer descanso para a nossa alma, mas a gente não escolhe o bom caminho. E o arrependimento... ele é uma oportunidade de você voltar para esse caminho. O arrependimento, muitas vezes, ele é visto de maneira negativa, né? A obediência, muitas vezes, é vista de maneira negativa. Mas o arrependimento é a segunda chance que Deus te dá. Ou a terceira, ou a quarta. Né? E a palavra de Deus fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí alguém pode falar, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. A dele não tem. Mas a gente é finito. Um dia a gente morre, né? Mesmo assim, Posso lançar o arrependimento, ele traz muita coisa. Ele gera transformação, ele gera mudança, ele gera reconhecimento, aprendizado, ele gera tudo isso. Libertação, né? Libertação, paz, tranquilidade, porque se eu errei e aí eu me arrependi, eu pude fazer todo aquele processo e pedir perdão a todos vocês, eu estou bem. Porque se a pessoa não se arrepende, ela corre um grande risco de entrar no remorso, ou pior, começar a ter um sentimento de culpa, que é quando a pessoa se sente devendo. Ela sente numa dívida, ela sente falhando, ela sente... Aí começa a vir, e o diabo aproveita isso, aí ela começa, acho que eu não consigo, acho que não tem jeito, meu jeito é assim mesmo, eu vou ter que morrer assim. Ela vai entrando num processo de atrofiação.
Aí vem a autopunição, aí ela começa a punir, né, a si mesmo. E quando ela perceber, tá na amargura, então o arrependimento é que as pessoas, às vezes, como até o pastor falou, elas não entendem muito bem o que é um arrependimento, mas o arrependimento só é benéfico ao ser humano. Porque assim, o pecado nos separa de Deus. E aí eu vou jogar uma aqui para vocês. Cara, eu nasci no Evangelho. Então, assim, qual é o nosso maior problema? A gente mostra ser super crente. Super pastores. Cara, o pastor tá lá, eu tô aqui. Se eu mostrar... Eu conheci uma vez uma família que falava, não pode falar o nosso erro, porque se falar, ninguém mais vai nos... Cara, quando a gente entende que nós somos homens, homens que a gente tá falando, nós erramos. Sim. Às vezes a gente vai levantar a voz, às vezes nós vamos... E tá tudo bem, Deus sabe disso. Não surpreendeu, né? Não surpreendeu. Por exemplo, Adam, tá aqui, o trabalho que você faz é lindo. Mas, cara, tu tem falhas. Eu tenho falhas. Nós temos, gente. Vamos mudar de assunto, porque não dá tempo no podcast falar com todas as minhas falhas. Você entendeu? E às vezes a gente mostra, e às vezes a gente fica distante das pessoas. E às vezes quando alguém vai falar o seu pecado, ele fala, nossa, aí é um problema que a gente tem que lutar a vida toda. Religiosidade, cara. Isso nos afasta de Jesus. Eu brinco com os adolescentes o seguinte, eu falo pra eles, eu vou decepcionar vocês, eu prometo. Não é, Lídia? Primeira coisa que falou quando assumiu a liderança. Só que depois eu falo pra eles o seguinte, mas eu amo a vida de vocês. E se alguém falar diferente, é do inferno, é do capeta, repreende isso aí. Tira do diabo. Porque tem até um ditado, palavras convencem, né? O exemplo arrasta. Exatamente. Eu lembro que um dia eu tava na igreja, e na igreja não, eu tava na rua, e eu tava nervoso. Sabe aquele dia que tu tá... Não sei. Dia de fúria. 1000 por hora. Dia de fúria. Uma irmã ligou pra mim. Cara, ela ligou e foi falar uma coisa, ela pôs na hora errada, cara. Não, e ela falou, mas eu acho que eu soltei todos os cachorros que eu tinha pra soltar em cima dela. Ela foi a que eu despejei todo o meu dia e aliviei. Uau! Quando eu desliguei o telefone, eu falei, cara, O que eu fiz? O que eu fiz? Se fosse alguém, a gente vem de uma geração mais antiga, os nossos pais nunca mostraram falha pra gente. Nunca mostrou seus erros, né? Líderes na igreja não poderiam mostrar os seus erros. E aí, eu falei, cara, o que eu fiz, cara? Deu 5 minutos, eu liguei pra minha irmã, e aí, tudo bem? Caramba, tô nervoso, tava nervoso, irmã, me perdoa, você não merecia ouvir o que você ouviu. Pô, pastor, pelo menos eu não, eu preciso falar isso pra você. Eu preciso dizer pra você que eu errei. Sabe? E quando nós mostramos para as pessoas qual é o caminho, isso vai levar as pessoas a se mostrarem quem elas são. A gente tem que tirar a máscara. Para ser livre. Nós temos que ser leve. Nós não tratamos com pessoas perfeitas. Eu não posso esperar a perfeição das pessoas. Jesus fala isso para Pedro. Pedro, tu me ama? Jesus te chama Manuel Moraga. Nesse nível, não. Então, apacenta as minhas ovelhas. É isso. Seja sincero, porque lá atrás ele falou, nunca vou te negar. Não, nós vamos errar. Mais cedo ou mais tarde, mas quando errarmos... É só se arrepende. Lídia, facilidade em pedir perdão? Cara, em perdoar, sim. Em pedir perdão, eu luto. Mas voltando um pouco no assunto que o Daniel falou que eu tava pensando, essa coisa da culpa que ele falou é muito interessante porque o papel de Satanás é acusar, então ele vai insistir nisso. Eu lembro de um retiro, pra mim foi, assim, eu fui em 3 retiros, né? Muitos retiros. Mas foi o primeiro de 2018 que foi o mais marcante, que no último dia o pastor Moisés foi lá na frente e ele começou a orar por uma série de coisas, falando pros adolescentes, se você tem pecado em tal área, vem aqui na frente, a gente vai orar, tal. E foi citando várias áreas. E foi muito enfatizado aquele retiro que não há culpa para aquele que está em Cristo Jesus. E é muito isso. Se a gente conhece a Bíblia, a gente vai tentar não pecar. Mas se a gente pecar, a gente vai se arrepender. E a gente vai acabar sendo liberto disso. Agora, se a gente ficar lá insistindo no erro ou falar, não, cara, eu sou assim mesmo e não tem como, você vai ficar se sentindo culpado e é isso mesmo que Satanás quer. Pra gente não poder se aproximar de Deus, a gente vai continuar no pecado e o pecado afasta a gente de Deus. E o que Deus tem falado ao meu coração é que o maior mandamento é amar a Deus, relacionamento. O segundo mandamento é você amar pessoas, relacionamento. A palavra de Deus diz que o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, e se tem uma coisa que quebra relacionamento com pessoas, é o pecado. A palavra de Deus fala que é mais fácil você conquistar uma cidade do que conquistar um irmão ofendido. Só que o arrependimento é o único caminho para restabelecer a conectividade com Deus, relacionamento, e com as pessoas. E com as pessoas. Tu sabe que arrependimento é assim, eu falo, tu tá subindo uma montanha e ali em cima, no meio do caminho tu cai.
sai rolando. Isso é o pecado. Sai rolando, cai lá embaixo. O que é o arrependimento? É voltar andando. Vai voltar. Onde você parou. E eu vou te falar isso aí de uma maneira prática e bíblica. Apocalipse fala: eis que abandonaste o primeiro amor. E aí ele diz assim, Volta de onde às caiu. primeiras vezes. arrepende-te. Aonde você caiu. Volta onde Pô, você cara. caiu. E ele começa assim, ó. E depois ele conclui assim: e volta à prática das primeiras obras. Sim. A Lídia não lembra porque ela é nova. Mas você lembra do Faustão que tinha uma ladeira enorme que os caras tinham que subir com uma novo bola também, né? bem grandona. Né? Sou E era, eu acho que se não me engano, tinha tinha o tinha água e tal. Lembra correr disso? pro outro lado. E aí eles subiam a ladeira, subiam a pessoas ladeira. falarem, né? E a galera escorregava e caía, a bola caía lá embaixo. E aí eles tinham que voltar, pegar aquela bola que era leve, mas era gigantesca. Sim. E novamente subir. Então é isso. Né? Só uma coisa, a gente não pode esquecer que foi falado por todos nós. Arrependimento é conversão. Sim. Então, quando eu vou para esse caminho e eu realmente estou arrependido, agora eu tô para lá. E outra coisa, arrependimento traz cura. Cura. Aham. Porque muitas pessoas eu vejo, às vezes os caras erram, e, vamos supor, como pai, mãe, errou, e aí ele erra, o filho sabe, ele tem que ir lá e restituir o filho. Pedir perdão, papai errou, Sim. Sim. me perdoa. Isso traz cura.